No início dessa temporada de 2026, o Botafogo acertou a contratação do volante Wallace Davi, que sempre foi considerado uma grande joia do Fluminense, mas que o Fluminense acabou dando para o Botafogo em troca do Savarino. O Savarino vai para o Fluminense ainda paga algo ali na casa de 4 milhões de dólares para o Botafogo, e o Botafogo ainda fica com o Wallace Davi. E aí você se pergunta, cara, por que o Fluminense aceitou ceder o Wallace Davi para o Botafogo, se ele era um jogador que sempre foi muito badalado nas categorias de base? Inclusive, havia subido para os profissionais para fazer alguns jogos de Campeonato Carioca. Ele não foi mal não, porque eu assisti a esses jogos do Wallace Davi pelo Fluminense. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o verdadeiro motivo pelo qual o Wallace Davi não está jogando no Botafogo, porque ele ainda não está rendendo. E aí o torcedor do Botafogo acaba pensando, pô, mas a gente cedeu o Savarino, que tá fazendo gol no Fluminense, que tá sendo um jogador importante no Fluminense, a gente pegou um Wallace Davi que não tá rendendo, que inclusive foi rebaixado para o Sub-20, mas são cenários completamente diferentes e você vai entender agora. Vem comigo. Para começar, o Wallace Davi é um jogador de 18 anos de idade. Enquanto o Savarino já é um jogador pronto, o Wallace Davi é um jogador em formação. Eu sei que tem alguns jogadores, se você pegar no futebol mundial, até mesmo no futebol brasileiro, que com 17, 18 anos já estão marcando gols, já são titulares das suas equipes, já estão deslanchando, mas cada atleta tem o seu tempo. O Wallace Davi, eu acompanhei um pouco dele na base do Fluminense, um pouco dele também quando ele jogou alguns jogos no profissional, aqueles jogos de Campeonato Carioca, principalmente na temporada passada de 2025, e eu gostei do que eu vi do Wallace Davi. Ele sempre foi considerado um volante de boa estatura, de boa força e de muito boa capacidade técnica. Sempre foi aquele cara controlador de meio de campo, o Wallace Davi, jogando ele mais como um primeiro volante. Jogador que tem muita capacidade, sim. Eu falo isso porque eu já vi jogos do Wallace Davi, analisei ele e acompanhei por um certo tempo. Ele vem pro Botafogo em um cenário que acaba colocando muita responsabilidade nele, porque o Wallace Davi ele vem em troca, em tese, além do dinheiro, que as pessoas não se lembram também na hora de fazer análise, mas ele vem em troca do Savarino. E aí quando o Savarino começa a despontar no Fluminense, marcar gols, ser importante, o torcedor do Botafogo pensa, pô, e o nosso Wallace Davi que chegou que nem joga. Mas são cenários diferentes. Savarino, o Fluminense contrata um jogador pronto, sem margem futura para venda. O Botafogo pega um jogador ainda cru, podemos dizer, que vai precisar ter esse processo de maturação dentro do Botafogo para ser depois colocado no profissional, essa transição base profissional, para depois render. Às vezes o Wallace Davi vai render com 19 anos, com 20 anos que ele vai começar a ter um desempenho melhor, que ele vai começar a entregar mais no Botafogo. E o próprio técnico da base, Rodrigo Belão, falou sobre isso em um podcast recente. Se eu não me engano foi na Arena Alvinegra. Ele falou sobre, cara, exatamente isso que eu tô falando com vocês. É um processo de maturação. O Wallace Davi não é um jogador pronto, tem coisas a consertar nele. Tem pontos a evoluir no Wallace Davi. Para depois sim, quando ele for lançado no profissional de fato do Botafogo, ele não ser lançado como um jogador cru que vai acabar queimando ele. Você poderia colocar o Wallace Davi no profissional, mas se ele não tá pronto, a torcida vai começar a pegar no pé dele. Isso é normal, ainda mais com essa responsabilidade de ser o cara que vem em troca do Savarino. Então ele tá passando nesse momento por um processo de maturação no Sub-20 do Botafogo. E se ele tá na reserva do Sub-20 do Botafogo, é porque o Sub-20 do Botafogo é um bom time, cara. Sei que tem muita gente que não acompanha, mas tem também bons jogadores no Sub-20 do Botafogo. Tem excelentes nomes ali pra volância. Então é um processo de maturação, cara. Vai acontecer naturalmente com o tempo. Eu ainda acredito no potencial no futebol do Wallace Davi. O Fluminense bateu o pé em algum momento para não negociar o Wallace Davi também, porque acreditava no seu potencial, mas entendeu que naquele momento talvez o Savarino seria mais importante para o time principal e acabou topando isso, porque o Botafogo colocou praticamente como uma obrigação pro Fluminense. Ah, beleza, vou até negociar o Savarino contigo, mas dá o Wallace Davi. E é por isso, no final das contas, que o Wallace Davi ainda não tá jogando no Botafogo, ainda não tá desempenhando. Ele é um jogador que não tá pronto. O Savarino foi um jogador pronto pro Fluminense. E o Savarino só sai do Botafogo por conta do momento financeiro do clube. Senão o Botafogo com certeza manteria o Savarino. Não tinha por que negociar um bom jogador como o Savarino. E aí acaba pegando o Wallace Davi em troca, ele fica com essa responsabilidade. Mas é um processo de maturação, passo a passo. Talvez daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a alguns meses, o Wallace Davi esteja nos profissionais do Botafogo rendendo e jogando bem.
se valorizando mais. Então, foi uma troca de jogadores em momentos diferentes da carreira. Não é pelo fato, pô, o Wallace deve estar no banco do Sub-20 que ele é ruim. É um exemplo que eu trago pra vocês, é do André, que era da base do Fluminense, que hoje tá no Wolverhampton, que foi campeão da Libertadores, que, pô, aqui no futebol brasileiro jogou muito pelo Fluminense. O André não jogava no Fluminense, estava para ser descartado pelo clube. O André estava para ser emprestado pro Botafogo. E aí, ele joga um clássico contra o Flamengo, não por escolha do técnico, mas por necessidade de não ter jogadores da posição. E ele vai muito bem naquele clássico e pega a vaga de titular dali pra frente. Então o futebol é assim, cara. Às vezes um jogador que, pô, hoje ele tá desacreditado, amanhã ele não tá desacreditado. O Wallace Davi, ele é um jogador que ele tem uma boa qualidade. Ele não é um jogador que você bate o olho e tu vê que não tem potencial nele. Você vê que ele tem potencial, mas precisa de conserto, precisa de maturação ainda. Pra ele chegar, quando ele chegar no Botafogo profissional, ele não bater e depois voltar novamente, ou ser emprestado para outro clube, para ele bater e ficar no profissional e só sair para ser vendido, por exemplo, quando ele for para um clube do futebol europeu. Mas é isso, cara, espero que vocês tenham entendido. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fica nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui.